Pode seguir. Arthur tá ali naquela TV. Certo. Estou graduando em Letras em Inglês pela Universidade Federal de Alagoas, termino esse mês o curso. E é um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez também apresentando um trabalho na Redor. É isso. Certo. Quem mais? Olá. Assim, né? Hã? Pode se apresentar. Tá. Meu nome é Sol de Castro. Eu sou estudante de Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas. Certo. Sol de Castro. Érica. Boa tarde. Meu nome é Érica Dantas, eu tenho 20 anos, sou uma mulher autista, sou natural do estado do Rio Grande do Norte, mas atualmente eu curso medicina na Universidade Federal de Alagoas. Certo. Alguém mais quer se apresentar? Cadê vocês aqui? Ok. Então, podemos começar? 10 minutos, até 10 minutos. Só relembrar um pouquinho a proposta, tá? Eu vou colocar aqui, não sei como é que eu faço. Acho que essa maneira é mais fácil. Mas vamos lá. A ideia é que a gente trabalhe no máximo 10 minutos de apresentação, tá? E aí a gente tem um tempo também para o debate. Por que esse tempo? E a gente vai ser bem cuidadosa na questão do tempo, porque é o tempo que é colocado para todo mundo, para que ninguém fale a mais, ninguém fale a menos, enfim, que a gente tenha especialmente o tempo para o diálogo. Né? Eu acho que a gente faz a rodada de todos. Não, a gente tinha combinado 5 debates e depois mais 4, que são os últimos. Mais 5, na verdade, se todo mundo estiver aqui, porque tem uma pessoa que eu acho que ela não chegou, que é a Stephanie, que é a que perdeu o voo. Não sei se ela viu minha mensagem, porque ela me mandou um e-mail e respondi ontem à noite. Mas vamos lá. Aí começa com o trabalho de Daniele, Arthur e Érica, interseccionalidade, política educacional, neurodiversidade na UFAL. Aí a gente vai marcar os 8 minutinhos, Érica. Esse é um trabalho que eu estou com a Érica, a gente vai marcar os 8 minutinhos, caso precise de alguma coisa, eu estou por aqui, tá certo? Quando der 8 minutos, você avisa, porque aí ela sabe que tem mais 2. É melhor assim? Aí a gente se organiza. Fica bom assim? Alguma de vocês poderiam me ajudar aqui com isso? Posso virar? Como vocês querem? Só segurar para o pessoal poder ver. Enquanto não consegue abrir. Então, como eu já me apresentei, eu sou estudante da Universidade Federal de Alagoas e eu vou discorrer um pouco sobre esse tema, interseccionalidade e política educacional, neurodiversidade na UFAL. Eu sou uma pessoa diagnosticada com transtorno do espectro autista e desde a primeira semana do ingresso na universidade eu me deparei com uma série de desafios, tanto desafios arquitetônicos, devido ao espaço que até então não é preparado para as nossas particularidades sensoriais cognitivas, e também desafios pedagógicos, porque também não havia uma instrução da equipe pedagógica para atender a cada uma das particularidades. Grande parte disso é porque até então a universidade historicamente não era tão ocupada por pessoas neurodivergentes. Isso mudou graças à ampliação da política de cotas e, inclusive, né, a inclusão das pessoas
com espectro autista dentro das vagas já de pessoas com deficiência. Isso fez com que o maior número de pessoas neurodivergentes chegassem até o espaço da universidade, incluindo eu. Mas agora que nós estamos ocupando esse espaço, ainda existe um desafio, que é a questão da nossa permanência na universidade. Foi pensando nisso que surgiu na UFAL, né, um grupo de apoio às pessoas com transtorno do espectro autista, e em seguida esse próprio grupo desenvolveu o coletivo autista da UFAL, que foi criado para que houvesse uma maior autonomia política. E a partir das demandas das pessoas que integram esse coletivo e o grupo, foi inaugurada a sala de apoio às pessoas com transtorno do espectro autista, porque era evidente que havia uma falta de espaço acolhedor para pessoas neurodivergentes estudar ou até mesmo descansar entre os horários de aula, se alimentar e também fazer a autorregulação sensorial. Atualmente, essa sala ela acolhe cerca de 30 estudantes, e nela também são realizados encontros semanais, que se alternam entre os encontros do coletivo e os encontros do grupo de apoio, que contam com a presença de psicólogo e que a gente realiza atividades em grupo. O meu primeiro contato com esse coletivo foi logo no início do período, quando o Núcleo de Acessibilidade da Pró-Reitoria Estudantil me informou sobre a existência dessa sala de apoio. Eu fiz uma visita a ela e foi muito bem recebida por todos do grupo e do coletivo, me incluíram, né, em todos os processos e atividades que eles fazem. Também fazemos atividades fora do ambiente acadêmico para que a gente desenvolva, né, nossa socialização e também ocupar outros espaços da cidade. E desde então, esse é o meu principal ponto de apoio na faculdade. Não é um sentimento só individual, mas de todos nós que participamos do coletivo. É o nosso lugar seguro, onde a gente pode compartilhar nossas vivências, apesar das nossas diferenças, né? Somos de diferentes cursos, temos diferentes características, mas nos unimos por esse tipo de vivência que compartilhamos em comum, enquanto pessoas autistas. Também lá nos informamos sobre os nossos direitos, promovemos ações e também desenvolvemos a nossa socialização. Então, é um coletivo que nos dá força para que a gente se sinta seguro de ocupar espaços, de continuar nossa jornada acadêmica e de atuar, de fato, na sociedade, respeitando, né, não só apesar da nossa diversidade, mas também respeitando e celebrando a nossa diversidade. Encerrou, Érica? Sim, que já é uma breve apresentação, mas está aberta às perguntas, né? Obrigada, Érica. Agora a gente passa para o segundo, né? Porque a gente fez aqui se complementando, e aí a gente pode trazer alguns elementos também de debate. O segundo é o Arthur, eu autista na universidade. Fique à vontade, Arthur. Obrigado, boa tarde. Dentro do curso de letras, eu queria trazer algumas coisas mais voltadas à nossa questão comunicacional aqui. Vou dar um breve contexto, né? Como já falei, sou o Arthur, sou um rapaz autista de 25 anos de idade, sou do curso de letras em inglês, e também faço parte do grupo de apoio junto com a Érica, junto com o Sol. Também faço parte do coletivo autista da UFAL. Estava lá desde o comecinho, quando nós começamos a discutir sobre essa necessidade de uma sala de apoio. Eu queria trazer uma visão muito particular minha, enquanto uma pessoa com TEA que foi, por muito tempo durante o meu curso, bolsista do Núcleo de Acessibilidade da UFAL. Porque uma prática comum que acontecia comigo era me isolar cada vez mais diante da situação de eu estou atuando no núcleo de acessibilidade, então eu sou a pessoa que tem que saber resolver as situações, eu não posso precisar de ajuda. E eu ficava me martelando muito com isso. A universidade, de certa forma, nos cobra cada vez mais nos colocarmos numa situação de autonomia e de individualidade mesmo. Pensar que dentro da universidade,
nossa coletividade enquanto pessoas que compartilham de uma mesma característica, por vezes acaba sendo apagada quando você tem para fazer isso sozinho, ou tem que conseguir apresentar um trabalho sozinho, e tem que dar conta das demandas sozinho, porque no fim... Alô? Porque no fim das contas, a sua nota e a sua carreira acadêmica que tá em jogo ali. Então, nós ficamos no sentido muito pressionados com isso. E aí, pensando na realidade de uma pessoa autista que ingressa na universidade e lida com situações de disfunção executiva, de rigidez cognitiva, onde nós precisamos de regras bem estabelecidas, de normas bem estabelecidas, de um processo muito, muito claro de como as coisas funcionam. E aí eu me vejo num lugar em que eu chego numa sala de aula e o professor diz que eu preciso me esforçar mais. Ou eu falo que tenho dificuldade de realizar trabalhos em grupo, que eu rendo melhor sozinha. O professor diz, mas você pode dar um jeitinho, falta querer um pouco mais. Então, é sempre uma situação da pessoa autista na universidade, a partir da visão de outras pessoas, não estar se esforçando, não estar tentando bastante, não estar querendo o suficiente fazer aquilo. E pensa o quão isso é perigoso quando nós olhamos para nós mesmos e as nossas demandas enquanto pessoas autistas e refletimos que nós estamos o tempo todo exaustos dessas demandas. Nós temos uma bateria social muito mais limitada nesse sentido. Coisas que acontecem no dia a dia com pessoas neurotípicas, como pegar um ônibus lotado, por exemplo, já é desgastante. Para uma pessoa autista, é mais desgastante ainda. E aí, por vezes, eu preciso de mais tempo para me recuperar e até chego no horário correto na universidade, mas preciso de um tempo para descansar até que eu consiga exercer minhas atividades. E aí eu paro e penso, por que é tão difícil? Por que eu estou tão cansada? Faz sentido estar tão cansado assim? Quando para as outras pessoas eu preciso me esforçar mais, eu não quero bastante, eu não quero o suficiente, eu não estou tentando, eu não consegui entregar a atividade dentro do prazo, porque eu sou uma pessoa relaxada, ou eu não consigo fazer uma atividade em grupo, porque eu simplesmente não quero e não quero falar com as pessoas, e não porque eu tenho um déficit de comunicação social, interação. E aí as minhas habilidades são sempre colocadas em xeque quando eu sou uma pessoa que do 1 para 1 me comunico muito bem. Quando eu sou uma pessoa que na sala de aula, na posição de professor, na posição de apresentar um trabalho, eu acabo me comunicando muito bem. E aí você me coloca num grupo de 3, 4, 5 pessoas e eu não sei a minha hora de entrar na conversa, a hora de sair, não sei como fazer para entrar dentro do assunto e como fazer o diálogo progredir. Então, até que ponto essa análise externa de pessoas geralmente neurotípicas, olhar para pessoas com TEA e dizer que nós não estamos tentando bastante e precisamos nos esforçar, é saudável. Principalmente quando olhamos um recorte de um grupo de pessoas que tem como uma das características, como falei antes, a necessidade de regras e rigidez cognitiva. E se é uma pessoa como eu fui, de chegar na universidade sem esse autoconhecimento muito bem estabelecido, de saber quais são as minhas necessidades e quais são as minhas potencialidades, eu pego isso de eu não tento bastante como regra. Eu pego isso de, essa dificuldade aí é besteirinha, todo mundo tem. E é uma regra. Então é uma besteira que todo mundo tem, é uma besteirinha que todo mundo passa, mas por que é que para mim é tão desgastante? E aí, justamente quando eu pego esse recorte e eu saio do meu individual de eu não posso precisar de ajuda, eu tenho que dar conta das demandas sozinho. E muitas vezes, até hoje mesmo, dentro do núcleo de acessibilidade, eu atendo demandas de outros estudantes, mas eu não trago as minhas próprias demandas para serem resolvidas, porque se eu não dei conta delas sozinho, eu não preciso importunar outras pessoas para que elas me ajudem a resolvê-las.
E aí eu descubro que a nossa potencialidade está justamente nessa coletividade. Quando dentro do grupo de apoio, principalmente dentro do coletivo, eu me encontro muito mais dentro do coletivo do que dentro do grupo de apoio, porque pessoas com TEA, falando entre pessoas com TEA, mesmo que diferentes faixas etárias, de diferentes etnias, de diferentes identidades de gênero, de diferentes expressões de corpo, de diferentes expressões de quem eu sou na sociedade, diferentes níveis de suporte, nós nos reconhecemos no mesmo ponto que tange o discurso do outro para nós. O discurso do outro de que nós não somos pessoas com deficiência de verdade, porque nós não temos cara de autista. E aí eu tenho que ter cara de alguma coisa para outras pessoas para que as minhas necessidades sejam validadas. No grupo de apoio e dentro do coletivo, não necessariamente. Quando nós nos apoiamos dentro disso, essa diferença entre grupo de apoio e coletivo fica cada vez mais explícita, fica cada vez mais fácil de ser demarcada, porque no grupo de apoio nós temos um grupo de pessoas que são acolhidas pelo núcleo de acessibilidade, que por vezes chegam profissionais, psicólogos, assistentes sociais, e fazem essas dinâmicas conosco. No coletivo, é de nós para nós, são as nossas vivências pelas nossas vivências. Tem muito discurso técnico de como aquilo funciona, de como aquilo vai percorrer durante o caminho. Então eu percebo que quando eu entro nessa coletividade e principalmente nessa reta final de curso, e começo a perceber que outras pessoas estão entrando também, se desenvolvendo, é um processo que nos engrandece enquanto pessoas dentro da universidade e nos faz reafirmar o nosso espaço. É isso. Ok. Muito obrigada, Arthur. Fechou dentro do tempo direitinho. Muito obrigada por compreender. E agora é a de Castro, Sol Castro, né? Sol de Castro. Para disposição. Olá, boa tarde. Eu, como falei, né? Eu me chamo Sol de Castro e eu moro aqui em Maceió, Alagoas, e sou estudante da Universidade de Alagoas, a UFAL, e sou uma pessoa autista. Eu escrevi porque eu tenho uma certa dificuldade de falar livremente e espero que não pareça muito técnico, mas eu vou ler e é o que eu acabei de escrever, então. Como uma pessoa autista com diagnóstico tardio, sempre enfrentei muitos desafios em relação a me sentir aceita nos ambientes, e na universidade não foi diferente. Para pessoas neurotípicas, existem muitas barreiras ao ingressar na universidade, mas para mim parecia impossível que eu conseguisse permanecer nela sem um suporte. Eu tenho certeza que não conseguiria sem o apoio do Núcleo de Acessibilidade, da Sala de Apoio TEA e com a ajuda da minha esposa. Com isso, eu penso em outras pessoas com a mesma deficiência que a minha, que tenham o mesmo suporte que eu ou até melhor. Criamos o coletivo autista da UFAL para isto, para que pessoas autistas tenham um grau de suporte que garanta a permanência mínima dessas pessoas. Eu quero ser uma professora na Universidade Federal de Alagoas, colaborando com o desenvolvimento intelectual de meus alunos, onde consigam ter capacidade de lidar com as neurodiversidades. Eu posso citar pontos importantes da minha apresentação, que é a permanência de pessoas autistas no ensino superior, a comunidade de fora, e sobre as mudanças da forma de conhecimento.
Eu já falei sobre a minha permanência, mas eu gostaria de frisar que é a minha realidade. Ainda para muitas pessoas autistas, é algo impossível estar no ensino superior. O meu curso, que é de pedagogia, é um dos melhores, pois os orientadores são pessoas com um perfil de maior humanidade e empatia. Porém, em outros cursos, principalmente da saúde, as barreiras são bem maiores. Uma crítica importante que eu gostaria muito de citar são as formas de fazer o conhecimento. Como coloquei em meu resumo, quero ser agente de mudanças. Intelectuais são formados por intelectuais para se distanciarem de seus objetos de estudos. Para mim, isso causa uma letargia para a humanidade. A comunidade de fora, em projetos de extensão, por exemplo, são usados para estudos e podem até se beneficiarem, porém não cria ciência junto. Isto tem a ver com a luta das pessoas autistas e deficientes, pois para entrarem nesse sistema educacional tradicional e excludente de outras formas de construir o saber, é preciso passar por uma seleção que padroniza e só permanecem aqueles considerados capazes de fazer ciência, a ciência tradicional. Então, o conhecimento deveria ser construído por todos, independente de cultura, localidade e neurodiversidade. Um exemplo que eu vivi é que eu dei uma entrevista para um TCC com o tema de acessibilidade com pessoas com deficiência. E não tinha uma pessoa PCD, não tinha uma pessoa autista, ou seja, não tinham pessoas autistas fazendo ciência a partir de suas vivências. O que tinha eram pessoas não autistas e não deficientes, observando e construindo conhecimento que poderia ser diferente se fosse construindo junto. O que eu vejo é que essas pessoas me parece que são objetificadas quando não recebem um nome, não trabalham junto nessa ciência, nesse conhecimento. Por exemplo, como estamos fazendo hoje. E eu me sinto muito feliz por isso. Eu quero finalizar a minha apresentação com o pensamento de que eu não transmiti um conhecimento esperado, mas sim um conhecimento crítico e com sabedoria. Obrigada. Muito obrigada, Castro. Também encerrando suas apresentações no tempo, né? Isso é importante para a gente poder garantir um pouco do nosso debate. Tem mais 2 trabalhos, agora nessa rodada, são 5 ao total. Então, o quarto ponto